Boa noite, queridos irmãos. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. E mais uma vez aqui estamos, nesta noite, unidos em pensamentos, em vibrações positivas, energias boas, reflexões salutares e, sobretudo, orações por nós e por todos os nossos irmãos de humanidade. E nesta noite, meus queridos amigos, quero dividir com todos que estão nos assistindo, que estão participando desse edificante trabalho, algumas questões do Livro dos Espíritos, do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que nos falam sobre a lei de destruição. Eu vou abordar as questões da lei de destruição, que nos falam sobre a destruição necessária e a destruição abusiva, e também sobre os flagelos destruidores, que são as questões 728, 729, 730, 737 e 738. Mas antes, como nós sempre fazemos, antes de iniciarmos nosso trabalho propriamente dito, vamos mais uma vez, meus queridos irmãos, agradecer a Deus, a nosso Mestre Jesus, essa equipe espiritual que nos acompanha, Dr. Alexandre Dávila e sua equipe, Dr. Bezerra de Menezes e seus espíritos amigos, todos os demais espíritos que nesse momento estão conosco, nos agregando tranquilidade, harmonia, paz, nos auxiliando o caminho melhor a seguir e nos aportando sempre uma condição boa de fazer esse trabalho que é edificante e que traz alento, traz otimismo, fé renovada, condição boa, concreta para mim e para todos que estão participando do trabalho, ou seja, para todos nós, independente da condição em que estejamos no momento, mesmo que estejamos enfrentando alguma dificuldade, ainda assim isso vai nos fortalecer, nos aportar augúrios positivos e todos nós envolvidos nessa corrente tiramos o melhor de ensinamento, de aprendizado, de experiência boa, e isso vai fluindo cada vez mais no nosso dia a dia e nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva. E é assim, profundamente agradecidos, que nós queremos pedir para darmos por iniciado o nosso trabalho desta noite. Então, meus irmãos, como eu lhes falara há pouco, vamos fazer essa reflexão sobre essas questões do Livro dos Espíritos. E a primeira questão, que é a questão 728, que nos fala sobre destruição necessária e destruição abusiva, Kardec pergunta aos espíritos amigos, aos espíritos superiores: a destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais de destruição não é uma transformação que tem por principal objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria, sim, sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir os seus fins, para fazer com que a obra prospere. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e também de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído. E esse envoltório não é senão um acessório, e não a parte principal. A parte principal é o princípio inteligente, é o espírito que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Vou fazer um pequeno parênteses aqui nessas duas questões para fazer alguma reflexão a respeito. A primeira, que nos diz que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Veja como isso é importante, meus irmãos. E aquilo que nós entendemos como destruição, nada mais é do que uma transformação. E se nós pensarmos um pouquinho, vamos chegar à conclusão que isso é muito verdadeiro, porque as coisas vão se renovando, ou seja, vão se transformando, e para que isso aconteça, é preciso que aquilo que está estabelecido sofra um processo de desaparecimento. E aqui fala, na questão de desaparecimento, por exemplo, nós podemos perceber nas entrelinhas que o próprio corpo que nós hoje utilizamos, né, transitoriamente, a nossa veste carnal, vai destruir-se para ajudar a formar novos corpos que virão e que vão, então, servir de envoltório aos espíritos que Deus vai continuamente criando. Então, de fato, quando nós pensamos de uma outra forma, nós não vemos mais destruição, vemos uma transformação, e transformação para melhor,
que às vezes, como agora está acontecendo conosco com essa pandemia, nos parece algo muito difícil, muito complicado, muito nocivo, nos faz tanto mal, né? Não, na verdade não. Aquilo que nós vemos ainda como mal, como destrutivo, nada mais é o nosso ponto de vista a respeito de algo que é natural. É preciso que o espírito imortal passe pelas experiências, ainda que dolorosas, aliás, nós já falamos sobre isso em outra ocasião, para que ele possa, de fato, crescer e alçar-se cada vez mais ao seio maior daquele que nos criou, simples e sem conhecimento. Ou seja, para que nós possamos desfrutar de maneira intensa, perene, conclusiva e definitiva do seu amor maior. Então, de fato, o que nós achamos que ainda é destruição, nada mais é de uma transformação para melhor. Cabe a nós nos esforçarmos para entender esses desígnios do Pai e entender a necessidade de tudo que está nos acontecendo. A questão 729, tá? Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza nos cerca de meios de preservação e de conservação para que a destruição não chegue antes da época necessária? Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. E a questão 730, visto que a morte nos deve conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada do que temida, por que nós ainda temos dela um horror instintivo que nos faz temê-la? Os espíritos respondem: já o dissemos, o homem deve procurar meios de prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu um instinto de conservação que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento e ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando o perigo o ameaça, é uma advertência para que ele aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas o homem ingrato rende mais frequentemente graças à sua boa estrela, que é o seu Criador. Aqui, meus irmãos, cabe mais uma reflexãozinha muito importante. Isto que está aqui no final, especialmente, nos chama muito a atenção para algo que nós fazemos sim. Os amigos querem ver como isso é verdade? Nós não falamos frequentemente em sorte. Eu nasci de novo. Que sorte eu tive. Moratória que Deus está me concedendo, meus irmãos. Está nos concedendo. Por isso, os amigos vão de lembrar, quem nos acompanha, que há uns meses atrás nós falamos que nós que estamos aqui com boa saúde, nossos familiares, nossos afetos, todos bem de saúde, com seu trabalho preservado, com suas condições de vida boas, positivas, isso tem um objetivo. Isso não é à toa, não é de graça. Alguma coisa está nos dizendo nas entrelinhas, nos apontando que se nós estamos nessa condição, é para que nós cada vez mais nos compenetremos e nos convençamos de que precisamos aumentar a nossa obra no bem em auxílio aos irmãos necessitados, especialmente aqueles que estão sofrendo, vivenciando os resultados ruins, difíceis dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Os amigos perceberam que quando nós refletimos sobre algumas questões, nós achamos respostas que muitas vezes nós passamos anos a fio estudando o Evangelho, estudando as obras espíritas ou outras obras complementares e custamos para entender. Mas quando nós paramos, como agora, é uma oportunidade de ouro para que nós façamos isso, refletimos com calma, com paciência, com amor, com tranquilidade, nós reconhecemos que estão ali as respostas. E elas estão, de fato, nas entrelinhas. Por isso nós precisamos entender. O significado dessa moratória, que está colocado aqui, é exatamente isso. Eu tenho sempre que me sentir grato por não estar sofrendo o que meus irmãos de caminhada muitas vezes sofrem. Alguém pode estar pensando assim, mas se está sofrendo de repente é porque na outra encarnação, aliás, nós temos uma facilidade muito grande, uma tendência, né, muito grande, né, sempre de colocar as coisas assim, fulano está assim porque na encarnação passada ele foi um algoz, ou fez isso, ou fez aquilo. Não importa, meus irmãos. Todos os espíritos que vêm para cá, eles vêm
para se regenerarem de males que já foi cometido. Nós não temos a ideia de quantos verdugos nós já fomos. Algum de nós consegue lembrar o que nós já fomos no passado? No entanto, nós temos esse julgamento, né, a priori sobre os nossos irmãos de caminhada. Ah, mas eu até vou ajudar esse irmão, mas se ele está assim, alguma coisa de muito grave ele fez. Eu não. Eu estou aqui em missão, eu sou um enviado, um vaso escolhido. Não, não é verdade. Todos os espíritos que estão aqui sofrem as ingerências desses flagelos porque precisam passar por essas experiências, por mais que elas possam doer, para que possam, de fato, de forma definitiva, concreta e positiva, alçar-se cada vez mais ao seio do nosso Pai, do nosso Criador. É esse o grande objetivo. Tá? E a questão 737, meus irmãos, e aí nós já vamos falar dos flagelos destruidores, Kardec pergunta, mas com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Vejam que pergunta, meus irmãos, com que objetivo? Então, tudo na obra de Deus tem um objetivo. Ao contrário do que muitas vezes nós pensamos que é para nos machucar, para nos premir, para nos tirar a tranquilidade. Não, tem um objetivo. E olhem só que bela resposta. Para fazê-la avançar mais depressa, ou seja, os flagelos destruidores, aquilo que nós ainda achamos que é destruição, atinge a humanidade para fazer com que nós avancemos mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Lembram que nós lemos há pouco? A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso, portanto, ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamai de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos, ou seja, para nos fazer avançar mais depressa. Vocês já imaginaram se os espíritos ficassem esperando pela nossa boa vontade? Vocês já imaginaram em que século nós estaríamos agora? Talvez no século 4 ou 5. E olhe lá, em termos de avanço, especialmente espiritual. Então, mesmo isso que nós não gostamos, que nos desagrada tanto, nos causa, entre aspas, tanto mal, que na verdade não nos causa mal, é sempre ensinamento, é sempre lição, é para nos ajudar, meus irmãos, é para que nós mais depressa alcancemos o nosso objetivo. Esse é o grande, o objetivo do flagelo destruidor. Oh, meu Deus, um flagelo, meu Deus, não quero, não, de jeito nenhum. Devemos não só querer, aceitar de bom grado, agradecer, inclusive, por estar acontecendo isso, para nos propiciar que nós avancemos mais depressa e, por via de consequência, alcancemos mais depressa a condição maior e melhor na nossa construção espiritual, nessa passagem transitória aqui neste plano. E a questão 738, Kardec pergunta, mas Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão esses flagelos destruidores? Aqui ele está dizendo de forma clara que Deus poderia fazer diferente. Mas olhem, meus irmãos, a maravilha de resposta que os Espíritos nos dão. Sim, e Deus faz isso o tempo todo. Sim, e Deus faz isso o tempo todo, ou seja, Ele emprega o tempo todo outros meios de nos fazer avançar sem esse, entre aspas, sofrimento todo que nós nos queixamos muito, né? Mas o que acontece conosco? Nós temos sempre dado a oportunidade pelo Criador de aprender pelo amor ou pela dor, exatamente nesta sequência. Primeiro é sempre pelo amor, que é o que diz aqui. E Deus faz isso o tempo todo. Nos faculta, nos oferta o aprendizado por amor. Mas aí, qual é a nossa escolha? O que nós escolhemos? Pela dor. E por quê, né, meus irmãos? Sei lá, amor, de repente, não impacta.
não está fazendo tanta diferença, está demorando muito, né? Quem sabe eu tento queimar alguma etapa, aí eu escolho a dor. E escolhendo a dor, e não sou apenas eu estou falando em termos genéricos, né? Somos bilhões de seres, onde a maioria absoluta quase escolhe pela dor, até aqueles que não escolhem pela dor, que são uma minoria bem pequena, acabam sucumbindo junto, né? Acabam sofrendo junto, que é quando os espíritos dizem que até os bons, né, acabam entrando no turbilhão, porque não tem como fazer uma divisão. Agora eu vou largar lá um flagelo para destruir a cidade de Porto Alegre, mas eu vou livrar o Paulo Roberto, a Maria Chiquinha e o João Tenório. Não, não tem como, porque o ensinamento é para todos os espíritos, mesmo aqueles que se dizem bons, não são tão bons assim, senão não estariam aqui encarnados. Perceberam? Então, há uma necessidade de que nós entendamos. Por que que, meus irmãos, eu especialmente quando eu falo com os amigos, né, sobre qualquer trabalho, e sempre que eu tenho oportunidade eu enfatizo isso, nós precisamos primeiro fazer um exercício de entendimento da obra e dos desígnios do Criador. Deus, se ele pudesse, ele jamais sequer pensaria em nos mandar qualquer tipo de flagelo, muito menos destruidor. No entanto, isso acontece porque, por nossas expensas, por nossas escolhas, somos nós. E vocês querem ver uma coisa, meus irmãos, como isso é verdadeiro? Se ele faz isso o tempo todo, nós temos ideia de quantas oportunidades já nos foram dadas para nós fazermos por amor e nós relegamos, rejeitamos, nem temos a mínima, ignoramos solenemente, porque a nossa matéria é tão bom, nos absorve tanto, né? É tão gostoso estar na matéria. Aí que eu quero com essas coisas do espírito. Isso aí eu vou deixar para quando eu estiver mais velho, lá, quando eu estiver mais próximo do meu desencarne, eu vou me preocupar com essas coisas. Mas por hora eu quero aproveitar a vida, não é assim que nós dizemos? Então tudo tem consequência, tudo tem resultado, nada é à toa. Nada é de graça, nada que nos acontece é vaticínio divino. Não, agora eu vou castigar aquela turma lá que eles já estão me enchendo a paciência, agora eles vão ver o que é bom. Vou largar assim um belo de um castigo, vai ser uma pandemia assim que vai arrebentar com eles. Não, meus irmãos. Durante toda a nossa trajetória, Deus faz isso amorosamente, nos envia seus anjos guardiões, nos enviou esse mestre querido, nosso guia e modelo, que para nós é o grande divisor de água da humanidade, do universo inteiro. E, no entanto, como é que nós agimos? Qual foi o resultado disso? De bom, de positivo, se nós hoje estamos aqui no século XXI, ainda choramingando pelos cantos, ainda reclamando do próprio Criador, por que, meu Pai, tu enviaste esse flagelo? Por que isso? Por que acontece isso? Por que aquela criança tão pequena, tão novinha, está sofrendo? E assim nós vamos, né, de uma maneira sempre queixosa, a nossa caminhada amargosa, né? Nos queixando, reclamando, duvidando, pondo em dúvida os desígnios do Pai. E é uma coisa incrível de interessante lembrar disso, porque quando nós oramos, né, especialmente a oração dominical, que nós conhecemos como Pai Nosso, está escrito lá em letras bem claras, né, de uma maneira bastante enfática: seja feita a vossa vontade, ou seja, a vontade do Pai. E é feita sempre de maneira ultra, hiper, mega amorosa para todos os seres que estão aqui, mesmo aqueles seres maldosos que ainda transitam entre o mal, que não querem nem ouvir falar do bem, que preferem se comprazer nas coisas da maldade. Mesmo esse, Deus não delega nem derroga, ele os acolhe como a quaisquer de nós. E, no entanto, nós que muitas vezes nos consideramos do outro lado do balcão, achando que somos bons, porque somos espíritos, ou porque seguimos o Evangelho, ou porque nos dizemos cristãos, mesmo nós somos tão bons assim. E aí alguns de nós se acham não merecedores, como se for um castigo. Ai, mas por que? Olha, já estamos há quase 1 ano e meio dessa pandemia, já está se passando tempo demais, isso não se resolve. Meus irmãos, nada se resolve no passe mágica. Como nós falamos há pouco, os irmãos prestaram atenção, não faz muito tempo atrás que eu falei sobre isso, não só agora, nesse momento que nós estamos fazendo esse trabalho, mas também nos trabalhos anteriores eu sempre enfatizei isso.
todo ensinamento que nos é dado por Deus, ele tem um período para maturar, para dar a consequência necessária para cumprir o seu objetivo, para que nós entendamos, o assimilemos e passemos a praticá-lo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar sempre nos queixando, então, reclamando da pandemia, porque não dá, olha, agora de novo, parecia que estava tudo bem e já começou de novo, nós vamos ter que botar de novo nossas babas de molho, porque as coisas estão se complicando. Meus irmãos, aqui diz claramente os motivos, os porquês e também a maneira que nós podemos evitar isso, ou se não conseguimos evitar, pelo menos passarmos de uma forma melhor por isso, não sofrer tanto, né? O estrago ser menor, para usar um termo mais concreto. No entanto, se depende de nós, nós temos que, no mínimo, fazer uma reflexão profunda e tentar ver, poxa, mas por alguma razão eu estou só no discurso, eu não estou conseguindo levar para a prática o resultado que possa mudar esse estado de coisas. E não adianta, meus irmãos, eu me dizer assim, eu me perceber assim, mas eu faço tudo direitinho, eu me cuido, eu sigo o evangelho, eu faço tudo como tem que ser feito, como manda o figurino. É as outras pessoas é que não estão fazendo, é por isso que nós estamos sofrendo junto. Não, meus irmãos. Os amigos, desculpa eu dizer isso numa noite como essa, tão boa, tão bacana, mas de alguma maneira nós também não estamos cumprindo como deveríamos, porque Deus sempre leva em consideração a intenção. Se a minha intenção é boa, de coração, de boa vontade, de verdade, isso vai ser levado em consideração pelo Criador, pelo nosso Mestre e pelos Espíritos amigos que nos ajudam. Não há a menor dúvida disso. Agora, quando eu jogo para o outro, pode até ser que alguns dos nossos irmãos não estejam interessados em de fato melhorar, não estejam querendo mudar para melhor, acham que como está bem, porque estão de alguma maneira tendo alguma vantagem, mas este é um problema deles. Eles vão responder por isso. No geral, quando a maioria se compenetra e cumpre minimamente aquilo que Deus espera que se cumpra, as coisas começam a mudar. Senão, meus irmãos, nós estaríamos ainda vivendo resultados da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, da peste bubônica, enfim, de todos os flagelos que nós já tivemos aqui ao longo da nossa história. No entanto, passamos por todos eles e estamos aqui. Alguém pode estar pensando, puxa, mas esse também tá danado, tá bem complicado. Mas por quê, meus irmãos? Sinal que nesse interregno de tempo nós não assimilamos direito a lição e se assimilamos, não a colocamos em prática como deveria. Então Deus reluta. Eu sempre faço uma figura assim, quando eu falo sobre esses assuntos, da seguinte forma. Vamos pegar a figura dos nossos pais, tá? No caso, Deus, nosso Pai. Um Pai amoroso, soberanamente justo, maravilhoso em todos os aspectos. Vocês acham mesmo que um pai assim vai pensar, vai dizer assim, puxa, eu vou ter que castigar esse pessoal porque eles não estão cumprindo meus desígnios? Não, meus irmãos. Ele vai nos levando na base da paciência, que no caso dele é infinita, né? Até que não haja mais possibilidade, até que a maneira como nós estamos nos comportando está entravando não apenas o nosso progresso, mas o progresso de bilhões de seres que estão aqui para progredir. Então, é aquela questão assim, puxa, não tem outra alternativa. Eu lhes dei todas as chances, não do mundo, do universo inteiro, porque Deus é o Senhor do universo. No entanto, vocês simplesmente ignoraram. Fizeram de conta que não existia, que não estava acontecendo e seguiram fazendo aquilo que estavam acostumados a fazer. Ora, isso posto, o remédio vai ter que ser um pouco amargo do que tem sido até agora. É isso. Se nós compreendermos isso, nós vamos ver que depende de nós, sim, claro que sim, mas também depende de que nós busquemos com profundidade, fazer sempre a nossa parte,
com paz, com harmonia, com muito amor, com muita persistência, muita parcimônia, muito boa vontade, porque é isso, meus queridos irmãos, que Deus espera de nós. Agradeço a atenção de todos. Vamos fazer a nossa oração de encerramento dessa primeira parte do trabalho. E hoje eu trouxe para nós uma oração poesia de um irmão nosso da nossa Casa Círculo da Luz, chamado Zé Geraldo. E ele nos brindou com essa oração poesia, chamada Uma Nova Pandemia, e que nos diz assim: desejo uma nova pandemia, mais forte que a atual, com um poder sem igual e muito mais energia. Um novo vírus diferente que se espalhe pelo mundo numa fração de segundo, contaminando toda a gente. Um vírus que contamine, para o qual nem a ciência, com toda a sapiência, nunca encontre uma vacina. E nada impeça o seu andar, entre ricos, entre pobres, entre os maus e entre os bons, para o planeta sanear. Varrendo qual vento forte para limpar a atmosfera, espantando até a morte, inaugurando uma nova era. Uma era em que a paz não seja um sonho fugaz, mas a nova realidade para toda a humanidade. Sem lugar para a maldade e nem para a hipocrisia, fazendo raiar o dia de pura fraternidade. Um vírus que contagie toda a nossa humanidade, com o sintoma da bondade para que o mal silencie. Que expulse o fanatismo e afaste o preconceito. Um vírus que dê um jeito de acabar com o egoísmo. Que derrote a má vontade e que ao desânimo vença, ajudando o ser humano a superar a descrença. Que afaste toda a dor, faça reinar a alegria com a nova pandemia que traz o vírus do amor, para na terra instalar a nova era de luz, onde enfim reinará o eterno Mestre Jesus. Uma ótima noite a todos. Agradecemos a mais essa oportunidade, que Deus nos abençoe a todos e que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.